Olá e bem-vindos a mais um Explainer. Hoje a gente vai fundo numa das figuras mais enigmáticas e importantes da história. Vamos tentar responder aquela pergunta que ecoa há séculos. Afinal, quem foi Jesus Cristo? E é aqui que a coisa fica interessante, né? Como é que um homem que nasceu há 2000 anos, um vilarejo que mal aparecia no mapa, se tornou a figura mais influente da história? Sabe, essa é uma pergunta que deixa todo mundo de cabelo em pé. Historiadores, filósofos, gente de todas as fés. Para a gente começar a entender isso, primeiro a gente precisa olhar para o homem, antes de olhar para a lenda. Então, vamos começar pelo começo. Primeiro de tudo, a gente precisa entender que Jesus foi uma pessoa real, histórica. Não dá para simplesmente ignorar a existência dele. O impacto que ele causou exige, no mínimo, uma explicação. E é aí que o paradoxo fica ainda maior. Para pensar, o cara não tinha exército, não tinha grana, não tinha diploma. Ele era um carpinteiro que virou um pregador que andava de um lado para o outro por 3 anos. E mesmo assim, 2000 anos depois, o mundo inteiro ainda está falando sobre o que ele disse. A pergunta que não quer calar é: como? Sabe, muita gente acha que todas essas figuras na antiguidade são meio que lendas, mas não é bem assim. Se a gente olhar para as fontes, a evidência histórica de que Jesus existiu é, na verdade, bem mais forte do que a de outras figuras famosíssimas, tipo Pitágoras. Aquele mesmo, do teorema que a gente aprendeu na escola. A existência de Pitágoras é até hoje bem questionada por muitos historiadores. A de Jesus, nem tanto. Claro, essa ideia nem sempre foi um consenso. Se a gente voltar lá para o começo do século XX, por exemplo, o ceticismo era muito forte. O filósofo famosão, Bertrand Russell, chegou a dizer que era bastante duvidoso que Cristo tivesse existido. E, naquela época, essa opinião tinha um peso enorme. Só que, com o tempo, o debate acadêmico mudou de foco. Hoje, a grandíssima maioria dos historiadores, e aqui eu estou incluindo ateus, agnósticos, todo mundo, concorda que um homem chamado Jesus de Nazaré realmente existiu. Então a pergunta principal para os estudiosos não é mais se ele existiu. A pergunta agora é: quem exatamente ele era? Isso leva a um ponto muito interessante, que foi levantado por um pensador bem cético, o John Stuart Mill. Ele disse o seguinte: a figura que a gente vê nos evangelhos é tão genial, tão original, que fica difícil de acreditar que os seguidores dele, que eram pescadores simples, pudessem ter inventado tudo aquilo. É como se a própria singularidade do personagem fosse, de certa forma, uma prova de que ele era real. Beleza. Agora vamos dar uma olhada na jornada da vida dele. Porque, sabe, entender por onde ele andou ajuda muito a gente a entender quem ele era e o mundo que ele transformou. A vida dele foi curta, mas muito intensa. E dá pra gente ver isso numa linha do tempo bem clara. Ele nasceu em Belém, ali por volta de 6 a 4 a.C. Mas a vida pública dele meio que explode lá pelo ano 27, quando ele é batizado. Daí, são 3 anos super intensos, com o ministério dele focado na Galileia, até tudo chegar num ponto crítico, dramático mesmo, lá em Jerusalém, por volta do ano 30. E olha só que interessante, ele escolheu a cidade de Cafarnaum como uma espécie de quartel-general. E isso foi muito estratégico. A cidade ficava numa rota comercial super importante, a tal da Via Maris. Isso fez com que a mensagem dele se espalhasse muito rápido, para muito além daquela região. Foi de lá que ele chamou seus primeiros seguidores. Cada lugar por onde ele passou tem um significado, sabe? Desde a infância dele na pequena Nazaré, até o nascimento em Belém, que já era cheio de simbolismo, a fuga para o Egito como um refugiado, a provação no deserto, a quebra de tabus quando ele passou por Samaria, até o confronto final em Jerusalém. A história da vida dele está totalmente ligada aos lugares por onde ele passou. Mas tão importante quanto saber por onde ele andou é entender o que ele disse. E é aqui que a gente entra no coração da mensagem dele, que para a época era, uau, completamente revolucionário. O que ele ensinava simplesmente virava o mundo de ponta cabeça. Pensa bem, ele falava de uma ética radical, de amar os inimigos, de perdoar sem limites. Ele ensinava que o que você sente no coração importa tanto quanto o que você faz. E ele não se colocava como só mais um professor, não. Ele fez afirmações muito ousadas sobre quem ele era. O ponto-chave aqui era o jeito como ele ensinava. Diferente dos outros rabinos, que ficavam citando as autoridades do passado, ele falava por conta própria, com uma autoridade direta, pessoal. E isso era tão chocante que, dizem as fontes, até os inimigos dele, que foram mandados para prendê-lo, voltaram de mãos abanando, falando: cara,
ninguém nunca falou como esse homem. Isso nos leva direto para a pergunta mais difícil e polêmica de todas sobre Jesus: a identidade dele. Ele era só um grande professor de moral? Ou era algo a mais? Olha, as fontes deixam bem claro que ele era 100% humano. Ele sentia fome, sede, ficava cansado, chorava, sentia a alegria de ter amigos. Não tem a menor dúvida sobre a humanidade dele. O verdadeiro problema, a grande questão, vem do que ele mesmo disse sobre quem ele era. E essa frase aqui é uma das mais diretas. Para a gente, hoje, talvez não soe como uma declaração de que ele é Deus, mas para quem estava ouvindo ele lá no primeiro século, para aquela audiência judaica, o recado era claríssimo, não tinha como confundir. A reação das pessoas é a chave para a gente entender o peso do que ele disse. Ninguém ali achou que foi um mal entendido, não. A reação foi imediata. Pegaram pedras para matá-lo. A acusação? Blasfêmia. Porque na cabeça deles, um simples homem estava se fazendo igual a Deus. E isso era um crime punido com a morte. Eles entenderam o recado direitinho. Isso levou um escritor, C.S. Lewis, a criar um argumento que ficou famoso como o trilema. O que Lewis dizia é o seguinte: se a gente levar a sério o que Jesus falou sobre si mesmo, só temos 3 opções. Ou ele sabia que tudo era mentira, e aí ele seria um grande mentiroso, ou ele realmente acreditava naquilo, mas estava totalmente louco, um lunático, ou, a terceira opção, ele era exatamente quem dizia ser, o Senhor. Pela lógica do Lewis, não dá para simplesmente dizer que ele era só um bom professor. As próprias palavras dele não deixam essa porta aberta. E agora, a gente chega no evento que é a base, a pedra fundamental de todo o movimento que começou com ele, a sua morte. E claro, a história da sua ressurreição. O fim dele foi brutal. A crucificação era um método de execução romano pensado para causar o máximo de dor e humilhação pública. Ele morreu como um criminoso e, na hora H, foi abandonado por quase todo mundo. E aqui que a história dá uma virada totalmente inesperada. O ponto central dos evangelhos é que 3 dias depois da morte dele, as mulheres que foram cuidar do corpo simplesmente encontraram um túmulo vazio. Essa notícia foi o que transformou aquele grupo de seguidores que estavam morrendo de medo e sem esperança nenhuma em testemunhas super corajosas dispostas a morrer pelo que acreditavam. A crença na ressurreição não foi algo que inventaram depois, não. Foi a faísca que deu início a tudo. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta para você pensar a respeito. Uma provocação do C.S. Lewis. Seria preciso alguém maior do que Jesus para inventar Jesus? No fim das contas, a pergunta quem foi Jesus Cristo não é só uma questão de história. Ela continua sendo uma das perguntas mais importantes que qualquer um de nós pode se fazer. Obrigado por acompanhar este Explainer. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos.